Que bom ter você aqui para o nosso encontro 3. Hoje, a nossa análise foca em algo literalmente crucial, a construção de um verdadeiro arsenal para quem atua na gestão comercial. A gente está falando da capacidade de pegar informações de negócios e apresentar tudo de forma clara, acionável e, claro, totalmente orientada por dados reais. Nada de achismos por aqui, tá? A nossa meta é transformar números brutos em decisões super precisas. Porque vamos combinar, a incerteza comercial tem um custo altíssimo. Administrar uma operação inteira contando só com a intuição é um risco gigantesco. É praticamente como navegar em alto mar com os olhos vendados. A gestão orientada a dados, por outro lado, elimina esses pontos cegos e te dá uma inteligência em que a gente pode realmente confiar. A essência de uma administração moderna é justamente essa: trocar a vulnerabilidade das oscilações do mercado pela segurança absoluta das evidências. E para chegar lá, o nosso roteiro de hoje está bem direto. A gente vai passar pelas variáveis comerciais, entender a seleção correta de gráficos, destrinchar o histograma, dar um mergulho profundo no boxplot e, no fim, acender um alerta vermelho sobre os gráficos enganosos. Então, bora começar pela base de tudo, as variáveis na gestão comercial. Os verdadeiros blocos de construção dos nossos dados. Sabe? Muita gente acha que variável é só uma abstração matemática super chata. Mas não, elas são as métricas de vendas que as lideranças acompanham todo santo dia. E o ponto crucial aqui é traçar uma linha divisória bem clara. De um lado, a gente tem as variáveis qualitativas, que medem um atributo, uma qualidade, sabe? Uma característica não numérica. E do outro lado, as variáveis quantitativas, que são focadas estritamente em medir ou contar uma quantidade numérica mesmo. E na prática, isso se desdobra em 4 subtipos bem fáceis de entender. Nas qualitativas, a gente tem as nominais, que não têm uma ordem natural, tipo a categoria de um produto, e também as ordinais, que já trazem uma hierarquia, como aquela pesquisa de satisfação do cliente que vai de 1 a 5. Já nas quantitativas, a gente encontra as discretas, que são contagens inteiras, por exemplo, se a equipe vendeu exatamente 42 unidades de algo. E por fim, as contínuas, que aceitam frações. Pensa no peso de uma carga logística de 15,3 toneladas, ou na receita da empresa cheia de reais e centavos. Beleza, agora que a gente mapeou os dados, vamos para a parte visual. Como a gente seleciona o gráfico certo e coloca esse arsenal em ação? Vamos falar daquele clássico absoluto, o gráfico de pizza ou de rosca. A literatura acadêmica recomenda o uso dele, sim, mas com uma ressalva super importante. Ele só deve ser usado para variáveis, com nomes bem curtos e principalmente com poucas fatias. Imagina um relatório de mercado que precisa comparar a participação dividida em 4 regiões: Norte com 40%, Sul, Leste e Oeste. É o cenário perfeito, fica imediato, limpo e todo mundo bate o olho e já entende. Por outro lado, se a gente quer mostrar dados quantitativos ao longo de um período de tempo, os gráficos de barras ou colunas são, sem dúvida, a escolha perfeita. Se você pegar uma revisão anual de vendas, por exemplo, e quiser comparar a receita entre os 3 primeiros trimestres, colocar isso em barras verticais elimina na hora qualquer confusão geométrica. Permite que a gente faça uma comparação direta e muito clara dos volumes. É aquele feijão com arroz que funciona muito bem. Certo, e quando a gente precisa entender a distribuição a fundo desses dados? É aí que entra o famoso histograma. Olha, o histograma pode até parecer com um gráfico de barras comum, mas eles são bem diferentes. Em vez de separar categorias isoladas, o histograma usa barras adjacentes, coladinhas umas nas outras para mapear a densidade de frequência de uma variável contínua. Pensa num relatório demográfico de vendas. Se você mede a base de cliente pela idade deles, o histograma revela exatamente onde está concentrado o grande volume de compradores. Ele costuma formar aquela clássica curva de sino, sabe? Mostrando o centro dos dados e o quanto eles estão dispersos pela base com uma clareza simplesmente incrível. Agora a gente vai dar um passo além. Vamos aprofundar um pouquinho no boxplot, que é uma ferramenta fantástica para a gestão avançada de riscos. Antes de ir para a prática, a gente precisa entender a anatomia da coisa. O boxplot, que muita gente apelidou de caixa de bigodes, pega os seus dados e divide tudo em quartis, ou seja, separa a informação em 4 partes iguaizinhas. O primeiro e o terceiro quartil formam o corpo principal, a caixa central. Bem no meio dessa caixa, a gente tem a mediana, que é o centro exato dos dados. E aí vem o grande trunfo da gestão, os outliers. Esses são aqueles pontos totalmente anormais, aqueles valores extremos que fogem totalmente do esperado. E é numa análise de risco regional que a mágica acontece.
Imagina visualizar um retângulo central que consolida onde a grande maioria das suas operações normais ocorre, digamos num eixo entre Salvador e São Gonçalo. As linhas verticais mostram os limites saudáveis que a gente já espera. Mas, de repente, você vê uns asteriscos isolados perdidos lá no topo, representando São Paulo e Rio de Janeiro. Esses são os tais outliers. A representação gráfica praticamente grita na sua cara que existe uma atividade extremamente atípica rolando nessas duas localidades. Mas aí você pode estar se perguntando, como é que a gente traduz um gráfico que parece ser super técnico para o dia a dia das operações de vendas? Afinal, por que uma liderança comercial tem que se importar com quartis e medianas na vida real? A resposta é uma só: proteção corporativa real. Se um vendedor, do nada, apresenta um volume de devoluções absurdo, o Boxplot detecta isso na mesma hora. Se o reembolso de despesas de uma viagem de negócio sai completamente do padrão, sei lá, um jantar surpresa regado a caviar com o dinheiro da firma, isso não vai ficar escondidinho na média geral do mês. Vai aparecer, vai se destacar como um asterisco gritante lá no diagrama, exigindo uma ação imediata da gestão. E por falar em inteligência e atenção aos detalhes, a gente entra na nossa última sessão: o perigo dos gráficos enganosos e a nossa responsabilidade ética. Porque ter o poder de dominar a apresentação de dados traz uma responsabilidade gigantesca. Nem todo gráfico conta a verdade, viu? Imagina uma análise de concorrentes onde um gráfico tem um eixo vertical que começa no número 30 e não no 0. Visualmente, ele faz parecer que a primeira barra representa um verdadeiro massacre sobre a concorrência. Mas quando você corrige e faz o eixo partir do 0, a diferença real de desempenho se revela minúscula. Uma simples manipulação de eixo cria uma narrativa completamente falsa, e a gente tem que fugir disso. Outro truque visual que é super comum envolve os chamados pictogramas em 3D. Pensa num relatório de logística usando aviões tridimensionais para representar algo unidimensional, tipo o número de passageiros. A geometria básica diz que, se você dobra o tamanho de uma imagem 3D, o volume visual dela aumenta no fator de 8. Ou seja, o avião maior parece esmagar o menor. É super atrativo aos olhos? Com certeza, mas é totalmente enganoso. A realidade precisa e honesta pertence àquele gráfico de barras tradicional em 2D. Pode até ser menos chamativo, mas te garanto que não falta com a verdade. Chegando ao fim desse nosso bate-papo de hoje, é absolutamente crucial internalizar uma coisa. A essência de administrar é tomar decisões baseadas em evidências. Uma gestão verdadeira se apoia só em fatos sólidos, transparentes e sem nenhuma distorção. Porque no fim do dia, um gráfico distorcido inevitavelmente vai te levar a uma decisão distorcida. Então, eu deixo esse desafio para você que está ajudando a construir a estratégia comercial de amanhã. Quando chegar aquele momento super importante de defender um orçamento ou de mapear os riscos de uma grande operação de vendas, os seus relatórios vão revelar a verdade nua e crua, com toda a clareza possível, ou vão tentar se esconder atrás de um pictograma 3D bonitinho, mas enganoso. A escolha é sempre sua. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.